Olá, começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e que satisfação é poder começar mais um ano na sua companhia. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Janeiro Branco e a necessidade de entender a saúde mental como um problema coletivo e não individual. E também vamos discutir as intolerâncias alimentares, as alergias alimentares e as sensibilidades, o que cada uma delas representa e como que a gente pode manejar essa situação. Você já sabe, pega o teu café e vem comigo acompanhar o Papo com Ela que a gente preparou com tanto carinho para você. Todo começo de ano traz um convite, olhar para dentro, e o Janeiro Branco nos lembra que saúde mental não é luxo, é prioridade. Em um Brasil que ainda enfrenta filas, silêncios e estigmas, falar de emoções é também falar de políticas públicas, de direitos e de cuidado coletivo. No Papo com Ela de hoje, quem nos ajuda a entender esse cenário é a psicóloga e professora da Universidade Federal de Mato Grosso, Vanessa Furtado. Vamos conversar sobre como a saúde mental precisa entrar de vez na agenda do país e também na rotina de cada um de nós. Vanessa, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar desse momento de início de ano, Janeiro Branco, que vem trazer uma atenção especial, vamos dizer assim, para a questão da saúde mental. Quando a gente pensa nesse momento que a gente vivencia, essa é uma pauta que ela já está mais normalizada, porque sempre existe um tabu para se tratar de saúde mental, né? Como é que você avalia essa situação? Acho que temos ainda bastante tabus, mas primeiro quero agradecer o convite, né? Sabe, dizer que é uma alegria estar aqui. Eu acompanho seu programa no rádio muitas vezes. Que legal. Então, estou muito feliz de estar aqui. Sobre o tema específico, né? O Janeiro Branco, enfim, a questão da saúde mental como um todo. Acho que a gente já viveu momentos que foi mais tabu, né? Mais difícil de ouvir, de falar, mas também das pessoas reconhecerem a necessidade de atendimento, cuidado com a saúde mental. E agora a gente vive um momento, eu diria, um pouco misto, né? Embora a gente já tenha mais apropriação do tema, mais discussão, mais debate, ainda assim há bastante tabu e ainda há reflexo dos estigmas que sempre, né, foram pertinentes à questão da saúde mental, né? A gente não é um passado tão longe assim, toda a forma como eram tratadas as pessoas em sofrimento psíquico, e a gente ainda tem algumas questões que permeiam o imaginário da sociedade, né, como o mito da periculosidade, a coisa de ser alguma coisa genética, de ser alguma coisa que não tem como lidar, impossível de cuidar, né? Então acho que isso ainda está num campo, eu diria, misto, né? Dependendo da forma como a gente aborda, tem mais aceitação, dependendo da forma como a gente aborda, tem mais receio, medos, né? Eu acho que tem um misto de duas coisas aí, bastante. Nesse processo, Vanessa, que você coloca pra gente, né? Campanhas como Janeiro Branco ajudam a desmistificar a temática, sensibilizam ou conscientizam, não sei qual seria a palavra mais apropriada, as pessoas sobre essa necessidade do cuidado com a saúde mental? A gente, no campo da saúde, a gente tem algumas ressalvas com essa demanda, ou com essa forma de abordagem que a gente chama de campanhistas, né? Porque fica um grande debate naquele período e depois a coisa vai arrefecendo, né? Tanto que o Conselho Federal de Psicologia tem uma campanha que chama de Janeiro a Janeiro, que é para pensar que esse processo, ele é um processo contínuo, ele não é só de um mês único, seja ali o Setembro Amarelo, o Janeiro Branco, né? Ele é um processo contínuo que demanda de diversas questões e fatores e que também não pode ser uma coisa muito individualizada, né? O individualizante, colocar sempre na conta de uma pessoa o seu processo de tratamento, enfim, porque o que a gente vê ainda, né, que eu acho que ainda é reflexo da forma de se entender a questão da saúde mental, é uma individualização do problema, como se o problema fosse uma questão da pessoa
e não de um processo de construção de relações que vão desde as relações pessoais até as macro-relações, enfim, né? Então, essa responsabilização individualizada a gente entende como uma questão ainda bastante crítica nesse processo, né? Vide a situação dos registros de adoecimento por conta das atividades laborais, né? Exatamente. A gente viu um boom na última década, por exemplo, de afastamentos por depressão, por ansiedade, até pela própria síndrome do burnout. Então é nesse processo que você disse que isso precisa ser enxergado coletivamente e não de forma individual? Exatamente, a gente está falando de um processo que é uma produção coletiva, como a gente costuma chamar, né, no campo da ciência e da saúde mental, é uma determinação social. Os diagnósticos dos mais complexos aos mais comuns, eles têm uma determinação social fundamental e importante. Quando eu digo os mais complexos, eu estou falando dos diagnósticos como esquizofrenia, transtorno bipolar, né, borderline, e os mais comuns, que a gente chama de mais comuns, tem ansiedade, depressão. Esses mais comuns, que também são complexos, né, não deixam de ser, não são simplistas, né, eles, aparentemente, a gente consegue identificar nas relações questões que provocam, que promovem esse processo de adoecimento, mas os outros mais complexos está sempre relegado à genética, como se fosse algo herdado biologicamente, não passível de mudança. Então, se você tem um gene ou alguma característica, você vai desenvolver e não tem como mudar. E aí a gente tem debates, né, inclusive o meu trabalho de tese é sobre isso, apontando que a genética é um fator muito pequeno dentro das outras determinações. Então, por isso que a gente costuma dizer que é multifacetado, né, são múltiplos fatores que influenciam no desenvolvimento de algum diagnóstico no campo do sofrimento psíquico, e que a gente tem várias questões que influenciam. Por exemplo, a esquizofrenia, a gente tem diversas pesquisas que apontam como as vivências traumáticas, seja uma vivência de trauma intenso, seja sucessivas vivências traumáticas, né, desde questões ligadas a direitos sociais, como fome, violência policial, racismo, estão na sociogênese da formação do sofrimento. Ansiedade, depressão, também a mesma coisa. Então, quando a gente fala das relações de trabalho, a gente está falando desse processo de exploração do trabalho que vai espremendo, né, cada vez mais a classe trabalhadora e que coloca a gente num lugar de dependência daquele salário, daquela relação, né, ainda ali econômica, e de suportar esse processo, que é um processo que às vezes pode sim gerar adoecimento, né, e aí um esgotamento, como no caso do burnout, ou outras formas que daí vão se manifestar como, a gente costuma dizer, os assédios institucionais, ou mesmo morais, e que vão se manifestando a partir de sofrimentos psíquicos e muitas vezes com diagnósticos bem consolidados e construídos nesse processo. Para você ter uma ideia, né, eu estava recentemente em São Paulo, esse final de semana, a gente fazendo essa discussão, me parece que a PUESP fez um levantamento do número de professores que são afastados por dia. Em São Paulo, são 95 professores afastados por dia por questão de saúde mental. É um número bastante alto, né, para a gente pensar. Então, as relações de trabalho são diretamente implicadas nos processos de sociogênese do adoecimento. E aqui a gente tem mais um ingrediente, que são as redes sociais, né, que eu acho que essa questão também trouxe um agravamento acentuado para esses quadros que se manifestam, principalmente quando a gente pensa em crianças e adolescentes, ou não? Com certeza. A gente tem um avanço aí, né, do uso das redes sociais, que está associado ao uso dos aparelhos eletrônicos, como celulares, muitas vezes não larga a exposição de tempo, né, a criança está muito exposta por diversas questões, e não só o conteúdo das redes, mas o uso em si, a forma como se caracteriza o uso dos celulares, tablets, para a infância é prejudicial, né? O processo de desenvolvimento, ele promove o desenvolvimento de uma série
de habilidades, funções psicológicas, que a gente chama de funções psicológicas superiores, como atenção, memória, e o que a gente tem visto, que esse processo individualizado, né, porque a criança no celular, ela fica mais alheia ao entorno, e é fundamental a relação presencial entre as pessoas, entre adultos e crianças, para o desenvolvimento dessas funções, né? Então, e para o desenvolvimento de várias outras funções que a criança vai aprendendo com o meio e com as relações sociais à sua volta. E quando a gente limita isso para o aparelho, né, fica aquele foco, fica individualizado, individualizante, e, de fato, a gente vai ter um processo que impacta no desenvolvimento. E aí, enfim, várias outras questões, como, por exemplo, o uso excessivo por adolescentes, e aí o conteúdo influencia bastante, né, de diversas formas. Então, a rede social e o uso das tecnologias de uma forma bastante exagerada, com muito tempo de exposição, né, a telas, é um fator que a gente precisa considerar. Agora, Vanessa, partindo desse ponto que você compartilha com a gente, né, de que é preciso enxergar a questão da saúde mental de forma coletiva e não individualizante, porque a gente já deu vários exemplos aqui que mostram que esse movimento social contribui, né, para o adoecimento ou não das pessoas. Como é que está a construção de políticas públicas que olhem para a saúde mental, desde a prevenção até o tratamento dessas pessoas, né? A gente conseguiu, de alguma maneira, estruturar essa rede para pensar nessa situação? Infelizmente não, né? O que a gente tem visto hoje é uma maior aplicação de capital público, de investimento público em instituições que são instituições que a gente chama de privadas, mas mesmo que sejam filantrópicas, enfim, que tem ainda a lógica do asilamento como sua lógica principal de tratamento, né? A gente tem um desenho de uma política de saúde mental bastante efetivo. Eu fui trabalhadora de CAPES na cidade de São Paulo, trabalhava com usuários de álcool e droga, num espaço que a gente tinha uma rede minimamente construída, né, com os equipamentos necessários de saúde funcionando em função do atendimento. Então, quando eu digo isso, eu digo de uma experiência vivida, não só pesquisada no campo da academia, né, e que tem diversos instrumentos para dar um suporte de garantia de direitos, para auxiliar esse processo, porque esse processo ele não é individual, ele não é individualizante, mas ele também não é unisetorial, né? Então o trabalho intersetorial é fundamental, e a RAPS, né, que é a portaria 3088, ela vai estabelecendo essa rede de atenção e cuidado que são equipamentos fundamentais. Sobretudo, o processo de construção de vínculo e poder circular na rede faz total diferença. Infelizmente, hoje, essa forma de atenção, né, baseada no modelo psicossocial, menos medicamentoso, menos com foco em atendimento ambulatorial e mais com foco nesse processo mesmo, psicossocial, coletivo, de promoção de direitos, de garantia de formas de acesso ao trabalho, ao emprego, né, ou outras formas de geração de renda que são fundamentais, vem sendo cada vez mais cerceada, né? A gente teve uma diferença aí. A política previa uma diminuição dos orçamentos dos hospitais psiquiátricos para direcionar esse orçamento para a construção da rede, e o que a gente vê é uma rede muito fragmentada, uma falta de investimento a gente tem que lembrar que a saúde é bipartite, né? Então a gente tem municípios, estados responsáveis, sobretudo os municípios pela criação dos equipamentos fundamentais como os CAPs nas redes, e a gente tem uma série de municípios como Cuiabá, que tem essa rede completamente fragmentada, né? Então, nós não temos um CAPS 3 até hoje, né? Nós não temos um CAPS 3. A gente não tem um CAPS 3. Eu cheguei em Cuiabá há 11 anos e fui convidada a pensar junto o projeto do CAPS 3.
quando eu cheguei aqui, tinha orçamento para ser construído 3 CAPs 3. Era isso que a gente sabia das informações ali na secretaria, né? Que as técnicas da secretaria passavam para a gente. Orçamento que foi devolvido para o governo federal, porque a rubrica vem, né, direcionada, e que não foi construído. E até hoje não foi. A gente tem uma promessa de que vai sair. Há um processo que começou desde o ano passado de habilitação de um CAPs 3 para um município, mas é muito lento, né, a coisa não caminha. Então, veja, uma capital de um estado que não tem um CAPs 3, a gente tem um CAPs AD que é estadual, não é municipal, mas é um só, né, para dar conta de uma demanda também bastante grande. Então, veja, a gente precisaria de CAPs 3 infantil, CAPs 3 AD, CAPs 3 transtorno, né? Uhum. E a gente não tem nenhum. Municipais são só 3 CAPs para Cuiabá inteira, né? E aí a gente vê se replicar o relato de pessoas que em crise não conseguem atendimento, chega a ambulância, chega o SAMU e fica rodando horas com essa pessoa até encontrar uma unidade que diga, não, traga aqui, e mesmo assim não tem um suporte que é especializado, né? Exatamente. As unidades de urgência e emergência, como as UPAs e as urgências e emergências de hospitais, elas devem ser habilitadas, elas são habilitadas e devem ser especializadas para atender saúde mental, inclusive no processo de crise, né? Para isso a gente precisa de uma equipe muito bem constituída, treinada, organizada, e há uma outra realidade que é de Cuiabá e também de grande parte do Brasil, que é a militarização do processo de atendimento à crise em saúde mental. O que eu estou chamando de militarização? É o uso de força policial para esse atendimento. Não é uma força especializada, não são profissionais capacitados, que fazem um suporte, mas muitas vezes eles são treinados para outra forma de atuação, e muitas vezes, em Cuiabá, inclusive, já aconteceram muitas tragédias, né, culminando em morte de pessoas que estavam em crise por conta desse acompanhamento, que é completamente não qualificado para atenção à crise, né? A gente tem diversas formas de atenção à crise. Uma das coisas que a gente discute muito é como a atenção à crise é muito voltada só para o processo de contenção física para que haja medicação, mas a contenção à crise ela pode ser feita de diferentes formas, de modo muito eficaz, e que mais eficaz, inclusive, do que os processos de medicação e esse processo que é violento, né, de segurar, de conter fisicamente. Em grande parte dos espaços, dos locais que você tem equipe treinada para contenção ou para atendimento à crise de outras formas, dificilmente você chega num processo de necessitar uma contenção física, né, ou medicamentosa. Isso diminui bastante. Então, acho que a crise, ela é a porta de entrada, o nosso gargalo, que a gente diz, do campo da saúde mental, e que é aí que, nesse processo, a gente pensa, então, precisa internar, e aí encaminha para a internação, e não para o acompanhamento intensivo em CAPs, né, na intensificação de projeto terapêutico singular, porque quando a gente está acompanhando uma pessoa há bastante tempo, há algum tempo a gente conhece, a própria pessoa também conhece, ela sabe quando ela vai entrar em crise, ela avisa, ela dá vários sinais que a gente consegue, opa, peraí, tem alguma coisa aqui acontecendo. Quando eu era trabalhadora de CAPs, quando a gente percebia esse processo, a gente intensificava o projeto. Ou tem seja, como manejar para não chegar no ápice, exatamente. Né? A gente trazia a pessoa mais dias para o CAPs, aumentava o tempo que ela ficava na unidade, aumentava as atividades dela e aumentava o processo de acolhimento. Quanto mais seguro o ambiente, quanto menos estressor o ambiente, menos ansiogênico, menos a crise tende a ser uma crise intensa, e a gente consegue ir manejando isso ao longo desse processo, né? A gente tem diversas pesquisas que apontam para isso. Então, você consegue perceber o começo da crise e conseguir manejar ela para que ela não chegue num agravo, né? Então, a gente pode dizer, Vanessa, com tudo que a gente discutiu aqui hoje, que a gente ainda precisa repensar a estrutura e a forma que a gente lida hoje com a saúde mental. Com certeza. Eu acho que a gente precisa repensar.
Eu acho que a gente precisa repensar, inclusive, o papel das redes sociais de um outro lugar, que é o lugar dos autodiagnósticos, né? Desse processo de autodiagnóstico, desse processo de responsabilização, e que vão pensando, acho que a maioria dos conteúdos que a gente tem hoje vão dando conta de um processo como se o diagnóstico em saúde mental fosse simples e como se fosse apenas uma lista de sintomas que a gente vai fazendo check, né? E já diz, eu tenho esse diagnóstico. Não é assim, é muito complexo, né? A gente conseguir fechar um diagnóstico e isso também fica muito individualizado, né? A pessoa fala, então eu vou para minha terapia, pago o meu psiquiatra e tomo minha medicação, mas continua num espaço de relações bastante difíceis que vão... E aí isso fica paliativo, ele não é um processo de fato transformador, né? Trata o sintoma e não a raiz do problema. Exatamente. Vanessa, muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Intervalo, a gente volta já. Você sabia que muita gente convive com intolerâncias alimentares sem sequer perceber? Dores abdominais frequentes, inchaço, mal-estar após as refeições, sinais que costumam ser ignorados, mas que podem indicar que o seu organismo não está tolerando algum alimento. E é sobre isso que a gente conversa hoje com a nutricionista Kelly Regina Moraes. Kelly, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais informações do que é a intolerância alimentar, a alergia, a sensibilidade, porque a gente vê hoje, não sei se isso é por conta da indústria alimentícia, se os alimentos foram muito modificados ao longo do tempo, mas uma parcela considerável de pessoas com problemas alimentares, né? Quando a gente pensa em todas essas esferas. Então a gente pode começar explicando o que é cada uma dessas situações? Claro, com certeza. Primeiramente quero agradecer o convite imensamente, é uma honra estar aqui, é um prazer imenso falar sobre, o que eu estava pensando, o nosso combustível diário, que é a nossa alimentação, né? É muito importante a gente falar sobre alergia alimentar, sensibilidade ou intolerância alimentar nos dias de hoje, porque, consequentemente, a nossa indústria alimentícia, o nosso alimento, ele está sendo cada vez mais modificado. Hoje nós temos uma gama de produtos ultraprocessados, hoje nós temos uma gama também crescente do número de casos de alergia, né? A Sociedade Brasileira de Alergia, ela já demonstra um aumento crescente nos últimos anos de no mínimo 30% em relação aos quadros de alergia alimentar, intolerância e sensibilidade. Então vamos lá para a gente poder diferenciar cada um, como é que funciona, né? Nós temos a alergia alimentar, que é o fato drástico, nós temos a intolerância alimentar e nós temos a sensibilidade alimentar. A alergia alimentar, ela vem de uma reação, né, inflamatória do consumo de um alimento. E essa reação inflamatória, ela pode ser até fatal, né? Tem um risco de morte. Tem um risco de morte. A intolerância alimentar já não, ela vai manifestar algum sintoma gastrointestinal. Então, ou uma diarreia, ou uma distensão abdominal, né? Uma coisa mais leve, mas é por falta de uma produção de uma enzima que consiga digerir aquele alimento de maneira adequada, sem acarretar em processos inflamatórios mais drásticos. E nós temos também a sensibilidade alimentar, que é o próprio nome já diz, é uma sensibilidade, é um sintoma mais brando, mas não deixa de ser um sintoma. Se eu me exceder no consumo daquele alimento ao qual está me causando isso, com certeza eu vou ter um quadro inflamatório mais recorrente e com maior agravamento, que vai me causar um sintoma e até chegar a desenvolver uma alergia ou uma intolerância alimentar. Quando a gente pensa, vou focar mais na intolerância, que eu acho que acaba sendo um processo que incomoda e muitas vezes a gente demora para entender que é aquilo que está acontecendo, né? Que é uma intolerância que está ali presente. Quando penso em intolerância, sempre me vem à mente
à lactose e ao glúten. Existem outros tipos de intolerância, Kelly, ou esses são os mais comuns? Esses são os mais comuns, né? Uhum. Existem outros tipos de intolerância, porque nós não temos só, às vezes, um fator alimentar. Nós temos também um fator externo, né? Uma poeira, um inseto, alguma coisa que às vezes também vai acarretar. Então, hoje os mais comuns também são a lactose, ao glúten, mas a gente também não pode deixar de citar também uma intolerância a crustáceos também, que hoje eles desenvolvem mais um caso de alergia, né? Mas tem pessoas que ainda têm uma sensibilidade, uma intolerância. Ele consegue consumir, mas ele não desenvolve uma reação alérgica mais drástica. Então, a gente tem sim, hoje os mais comuns são esses, mas a gente tem também a intolerância ainda também a outros alimentos, como as oleaginosas, que são o amendoim, a soja, né? O mais comum hoje realmente é a lactose e o glúten. E o que aconteceu nesse processo, né? O leite está diferente, o trigo está diferente, a intolerância sempre existiu e a gente não se dava conta dela. O que explica, né, essa reação do corpo a esses alimentos lácteos e com trigo? É que hoje nós temos uma gama de possibilidade maior de diagnóstico do que antigamente. Né, hoje você fácil faz um teste de alergia, nós temos outros exames complementares que a gente pode casar e chegar num diagnóstico mais rápido, né? Antigamente, como os sintomas são muito parecidos, uma diarreia, uma distensão abdominal, uma irritação gástrica, né, ou até uma dor de cabeça, ou uma tontura, então você pensa em outras coisas, mas acaba não pensando em alergia, intolerância ou sensibilidade alimentar. Alergia não, alergia já é o fator mais drástico, né? Ela já vai ser uma reação em cadeia mais rápida, porque ela é um caso que pode levar a uma fatalidade. As outras não, então ela vai desenvolver um pouco menor. Então, com o passar dos anos em que a nossa indústria foi desenvolvendo, foi aprimorando, nós também fomos modificando os alimentos. E o nosso corpo também acabou ficando mais sensível também, eu acredito que seja isso, a essas causas, né? Hoje, não se falava tanto em doença celíaca, né, que é a alergia ao glúten, né, a intolerância à lactose, ela está cada vez mais crescente, principalmente no público feminino acima dos 40 anos, que é a fase em que o corpo da mulher realmente muda, né. Então, eu acredito que seja por uma transformação do alimento, talvez uma rotina inadequada de vida, né, um estilo de vida ainda inadequado, o desconhecimento também, né, o nosso desconhecimento em relação ao assunto, porque até você entender que você está passando por um processo inflamatório que pode ser uma alergia ou uma intolerância para você poder procurar um profissional, nós já sofremos algum tempo com esses sintomas, né? Isso se dá, esse tempo de diagnóstico se dá muitas vezes porque a gente está desconectado da gente. Porque assim, quando a gente começa a prestar atenção, você verifica de pitinho que, eu tô me sentindo assim porque consumi tal coisa. Acho que foi aquele negócio que eu escorreguei e acabei consumindo e me fez mal. Essa desconexão ou esse desconhecer do funcionamento do nosso corpo também contribui para essa demora no diagnóstico? Contribui, eu acredito que sim, né? Eu falo assim, o nosso corpo é uma máquina tão perfeita, desenvolvida por Deus, né? Que Ele mesmo fala. Só que às vezes nós não prestamos atenção, né? Então nós só vamos entender depois de já estar algum tempo sofrendo. Talvez seja por uma desconexão, então eu acredito que mais por falta de conhecimento sobre o assunto, né? Esse assunto está sendo cada vez mais falado agora por conta do aumento de casos, né? E porque as pessoas têm ficado com tanto mal-estar, porque não é só uma diarreia, às vezes é um cansaço, às vezes é uma letargia acumulativa, né? Então, até você entender todos esses sintomas e você procurar um profissional, uma ajuda profissional para você melhorar isso, né? Eu acredito que contribui bastante. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre se existe, né, a progressão desse quadro, se eu continuo consumindo esses alimentos. Por exemplo, tenho intolerância, que a gente sabe que é o meio caminho, não é nem a sensibilidade que é mais leve, nem a alergia
que é mais grave. Mas essa intolerância, em algum momento, se eu continuo me expondo àquele alimento, ela pode ou regredir ou progredir, chegando a um estágio alérgico, ou isso não acontece? Sim, pode acontecer, porque você está expondo o seu corpo cada vez mais a uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória, com certeza, vai ter um agravamento desses sintomas, e a longo prazo isso pode sim desenvolver. Você pode chegar a um momento de você não estar tratando de forma adequada, estar com esses sintomas, não desconhecer a sua doença, no caso, né? E aí acabar sofrendo até um processo alérgico, né, em relação a isso. Porque a manifestação do corpo vai ser em forma de alergia, e vai ser sintomas cada vez mais graves, né, cada vez mais acentuados. Então, de uma distensão abdominal, você vai passar para uma diarreia talvez um pouco mais crônica, né? Às vezes pode manifestar uma reação na pele, né? Às vezes pode manifestar uma reação respiratória, uma reação circulatória. Então, a gente tem sim essa possibilidade. Existem no mercado, por exemplo, produtos que se apresentam como zero lactose, ou então uma enzima que você consome ali um pouquinho antes de se alimentar daquele alimento que tem a lactose. Isso é eficaz? Porque eu falo numa vivência própria, né? Eu sofri bastante tempo até ser diagnosticada com intolerância. A princípio achei até que era algum problema ginecológico, depois achei que pudesse ser algum problema intestinal, porque minha família tem um histórico, né, de problemas com o intestino. E aí fizemos os testes e descobrimos que era intolerância à lactose. E aí, no mercado, se eu compro um leite que é zero lactose, eu tomo e passo mal igual. Né? Se eu consumo a enzima antes de consumir aquele produto que tem leite, eu também passo mal igual. Por isso que eu lhe pergunto, né? Isso é eficaz? De alguma maneira, está ausente a lactose de fato, ou é ali um jogo de marketing? Eu acredito que as enzimas, elas funcionam, né, para alguns organismos ou não. O que eu sempre digo aos meus pacientes, né, se realmente você passou a consumir a enzima para reter um processo inflamatório que é a lactose, então, e ainda persistiu os sintomas, então a melhor saída é a retirada daquele alimento da sua alimentação, do seu dia a dia, né? A gente tem hoje aí bebidas vegetais, nós temos a possibilidade de fazer alimentos do modo tradicional, caseiro mesmo, leite de aveia, um leite de gergelim, e você tentar abrir o seu paladar para consumir outros tipos de alimento e deixar de consumir aquele que realmente está te causando uma reação mais brusca, né? Eu também sofro com isso, né? Passei anos também tentando entender, né, esse processo de intolerância alimentar, né? Hoje eu tenho intolerância à lactose, e a opção que eu tive foi justamente tirar esses alimentos, né, da minha rotina alimentar. E é claro, para eu poder chegar nesse processo, eu tive que fazer o diário alimentar. Então eu acabei fazendo um diário alimentar do que eu comia aquele dia e começar a observar as reações do meu corpo após o consumo daquele alimento. Fazia a ingestão da enzima, né, e observava também como ia comportar o meu corpo. Não tá resolvendo, né? Sempre, claro, gente, não podemos fazer diagnóstico sozinhos, né? Primeira coisa, procurar um profissional de saúde habilitado para conduzir seu tratamento. E quem são esses profissionais? Esses profissionais é um médico alergista, primeiramente, um alergista imunologista, né, que ele vai vai fazer a pesquisa do diagnóstico, decretando o diagnóstico, aí sim, você pode procurar também um profissional, né, da área de nutrição, nutricionista, que vai direcionar para você dar todas as diretrizes, né, fazer um planejamento alimentar, te orientando a forma correta de se alimentar para que você não sofra com os sintomas. Você citou pra gente aí algumas situações. Diarreia, abdômen distendido, né, essa distensão do abdômen. Aí você falou que a pele pode apresentar características, que pode ter uma dor de cabeça. A constipação também pode se apresentar nesse processo? Pode sim.
letargia, porque muitas vezes a gente não dá bola, né? Acha assim, ai não, eu só tô cansado, mas é um cansaço que não passa. Como é que é isso, né? Esse sintoma me chamou a atenção quando você falou dele. Pode falar a letargia, um pouco mais? porque eu tenho essa reação, né, da letargia, aquele cansaço que não passa, né? Então, é bom a gente observar. Eu observo, esse dia eu consumi uma quantidade de leite, sei lá, excessiva, como por exemplo, né? Então eu fiquei um pouco mais cansada, eu tive dificuldade em digerir aquele alimento, isso me causou um cansaço. É importante observar, né? É lógico que a letargia, ela pode vir de outros fatores em conjunto, mas não deixa de ser por eu já ter o quadro da intolerância alimentar. As pessoas muitas vezes questionam se por conta de um quadro de intolerância à lactose, por exemplo, ela não pode acabar sofrendo com uma baixa ingestão de cálcio, porque a gente sabe que está bem ligado a lácteos, né? Existem compensações nesse caso? Sim, existem. Nós temos vegetais aí que têm um alto índice de cálcio também. Nós temos também a gente pode também suplementar de uma forma orientada por um profissional, né? Lógico, a gente tem que avaliar como que tá o índice de cálcio no sangue para o profissional poder dizer para você se você tem necessidade de se alimentar, de suplementar ou não. E você tem outros alimentos que são fontes de cálcio também, que não são o leite, né? Nós temos aí o gergelim, nós temos as sementes, nós temos as oleaginosas, nós temos os vegetais. Então, nós temos outras formas, né? É buscar realmente orientação profissional para que você não possa, né, sofrer com uma deficiência de micronutriente. E a questão de quem é celíaco, né? A questão do glúten, ela se agrava mais ou não? Porque assim, existem pacientes que têm a doença celíaca, é isso? Sim, a doença celíaca. Que é diferente da intolerância. Aí aqui, a doença celíaca seria considerada como uma alergia? É uma alergia. A doença celíaca, ela é. E aí o celíaco, ele tem um quadro ainda um pouco mais delicado, porque tem muitas pessoas que não podem consumir nem alimentos com traços, né? Então você tem que montar todo um aparato, né? Até no preparo do seu alimento. Até em casa mesmo, né? Então, é o que eu sempre falo, tem o seu kit, né? Você é o celíaco, então tem o seu kit, né? Cuidado na manipulação do alimento, não pode ter contaminação cruzada, porque no caso de um celíaco, que ele já tem uma doença instalada já há muito tempo e de uma forma mais grave, então os traços, né, de contaminação, ele também vão ser agravante no quadro de processo de alergia. Então, isso é importante a gente ter esse conhecimento também. Por isso que é importante sempre buscar uma ajuda profissional, uma orientação profissional, né, de um especialista na área, de um nutricionista, até de um endócrino, um clínico geral, mas especificamente o alergista, porque ele é uma especialidade médica voltada para o estudo desse quadro, né, então ele também vai poder te dar os direcionamentos melhores. Existem exames específicos que detectam isso ou vai ser um conjuminado de observação, de testes? Como é que está hoje a resposta da medicina diagnóstica para esses casos? Nós temos exames específicos, no caso de intolerância à lactose, nós temos exame específico para intolerância à lactose. Além disso, nós pedimos os exames complementares para que a gente faça um fechamento do diagnóstico. Né, nós casamos esse quadro com esse quadro, com esse quadro, com esse quadro, pode ser que esteja agravando isso, né? A gente faz o exame isolado, mas faz também os outros complementares para a gente poder fechar o diagnóstico e poder apresentar para o paciente a real comorbidade dele e a forma de tratamento mais adequada. A gente brinca, olha, conheço gente teimosa, mas como intolerante à lactose, nunca não tem, né? Exato. Então, o que você diria para as pessoas que se veem nesses quadros? Kelly, vale a pena a gente ser teimoso ou é melhor que a gente escolha um caminho de preservação de bem-estar mesmo? São escolhas, né, que você quer para você, né? Porque o intolerante, ele sabe da sua comorbidade, ele sabe o limite dele, mas mesmo assim ele quer consumir. Né, ele não consegue mudar o paladar, né? A terapia psicológica ajuda também isso nesse processo, né? Então,
no meu caso, eu me considero também teimosa. Às vezes eu quero comer, ou às vezes também a gente vai numa padaria, né, ou consumir alguma coisa, às vezes nem tem essa opção sem lactose. Eventos, festas. Então a gente acaba se privando às vezes um pouco, né? Mas é escolha, né? Eu sei do resultado, como eu vou estar no dia seguinte em relação ao consumo excessivo. Aí vale a pena eu me submeter a isso, ou é melhor amanhã eu acordar mais disposta, manter a minha rotina de exercícios, a minha rotina diária, né, ter mais disposição, né, porque eu já sou consciente de todos os meus processos, né, então vale a pena eu insistir? Primeira pergunta que você tem que fazer, vale a pena? Né? É necessário? Eu preciso passar por isso, sabendo de todo o meu processo, o meu quadro? Então, eu acho que é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo, uma autoanálise, e você tomar a decisão que é melhor para você. E se não for a decisão certa, a gente tem, infelizmente, que arcar com as consequências, né? E existem formas, por exemplo, fiz a opção por consumir mesmo sabendo que eu vou ter mal-estar. Para depois minimizar esse dano que esse processo vai me causar, existem estratégias de manejar essa situação? Por exemplo, aumentar a ingesta de água, alimentos que tenham mais fibras, vegetais, pode ser um caminho? Pode ser um caminho, né? Sempre direcionado por um profissional. No caso, o nutricionista, né? Que ele é quem é o expert da alimentação, então ele que é quem vai direcionar para você como que você pode amenizar ou não. É lógico que ele precisa estar te acompanhando já um período de tempo para ele poder te conhecer. Porque uma coisa é eu atender uma pessoa hoje e eu atender ela daqui a 6 meses. E durante esse período de 6 meses eu não fiz nenhum acompanhamento contínuo com ela. Então, como eu vou ter um aprofundamento melhor sobre aquele meu paciente? Como eu vou poder diagnosticar ele melhor, dar uma orientação melhor, sem fazer um acompanhamento regular? Né? Porque isso é o que acontece, né? A gente vai uma vez, resolve o pontual e depois não retorna para continuar o tratamento. Né? E continuar o tratamento é fundamental. Muito obrigada pelas informações, Kelly. O espaço disponível caso queira trazer mais algum esclarecimento. Imagina, eu agradeço o convite. Eu espero ter ajudado a esclarecer, né? E friso mais uma vez, todo o processo que você estiver sofrendo, procure uma ajuda profissional. Nós temos hoje ótimos especialistas, graças a Deus nós temos uma medicina muito avançada, né, e nós temos muitos bons profissionais em Cuiabá, né, nos locais, não precisa ir para fora, nós temos muito bons profissionais aqui que podem nos dar um direcionamento. Intervalo, a gente volta já. Um dos 5 atrativos possíveis de visitação no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, o Morro do São Jerônimo oferece uma experiência completa para você que gosta de caminhada e contato com a natureza. A trilha exige certo grau de preparo físico, uma vez que o percurso ida e volta totaliza 16 quilômetros com um grau de dificuldade considerado moderado. Como é uma trilha extensa, mais ou menos a cada 1 quilômetro ou 2 quilômetros a gente vai fazendo algumas paradas. Temos várias formações rochosas, né, ao longo desse percurso. Hoje eles estão mapeados como geossítios do Geoparque, então a gente para numa formação rochosa que são alguns totens que tem mais ou menos uns 2 quilômetros depois do início da trilha, e mais 2 quilômetros para frente, assim que a gente passa uma placa, também tem esse portal de pedra, né, que a gente também faz uma parada. Seguindo já, né, em direção ao morro, né, já mais próximo, fazemos uma parada que temos uma vista panorâmica, né, praticamente do Morro São Jerônimo. Mesmo sendo extensa, nós vamos fazendo alguns intervalos de descanso, né, nesse percurso todo, para que a trilha não se torne tão cansativa quanto parece ser, assim.
Daniel veio de São Paulo com mais 2 amigas e aproveitou para fazer a trilha do morro. No meio do percurso, ele conta como se sente com o desafio. Tá andando bastante, acho que está quase uns 6 quilômetros de caminhada e chegamos aqui no Portal de Pedra, deu para tirar foto, bonito. E estamos ansiosos para o morro que está logo ali na frente. O legal do trajeto é que a gente consegue ver todas as plantas, as flores bonitas aí do cerrado, a gente vê até umas pegadas de anta. Estamos tentando ver se a gente enxerga algum animal aqui. Mas muito legal e o solzão rachando em cima. Nesse período mais seco, a recomendação é de que a hidratação seja feita em abundância e que os passeios comecem mais cedo possível, em função das altas temperaturas. Para desfrutar do morro, também é preciso estar bem trajado e acompanhado de um guia de turismo. O principal que a gente fala é uma roupa confortável e adequada para uma caminhada no ambiente natural, né? Manga comprida, uma calça, um calçado confortável, um bom boné, proteção solar e bastante água. O Morro do São Jerônimo é o ponto mais alto do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, pois fica 850 metros acima do nível do mar. O topo permite uma vista em 360 graus das formações rochosas que compõem o cenário do parque. Pesquisando para vir para cá, eu vi que a gente, fazendo esse trajeto, a gente ia ver bastante da vegetação do Mato Grosso, do Cerrado, e foi o que me atraiu, que eu gosto de conhecer os biomas brasileiros. E no caminho ao São Jerônimo, a gente consegue passar por algumas delas. A gente passa pelo Cerrado Sujo, o topo do morro é um campo limpo, a gente passa num cerrado rupestre, passa em matas de galeria. Você vê várias dessas fisionomias, porque é uma trilha extensa, então ela percorre vários sítios diferentes dentro do Parque Nacional. Inclusive, o caminho passa por uma caverna, que é a caverna Casa de Pedras. Ela é cortada pelo Córrego Independência e é um dos atrativos que faz parte do circuito do Morro São Jerônimo. O morro também é envolto em misticismo. Reza a lenda que o topo do morro seria um ponto de aterrissagem de discos voadores. Há ainda quem acredite ser o local povoado por duendes. O morro foi batizado com o nome de santo em função das orações que eram feitas pelos bandeirantes a Santa Bárbara e a São Jerônimo para amainar as tempestades que disparavam raios e trovões. A trilha do Morro do São Jerônimo é explorada com finalidade turística há cerca de 40 anos antes da criação do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Além de atrair turistas, o caminho também guarda todo um registro histórico. Os indígenas já passavam por aqui há muito tempo, né, antes da chegada dos bandeirantes, e também com a chegada dos bandeirantes é um lugar de passagem, né? Sempre foi um lugar que o pessoal sempre passou, né, subindo, né, das minas do Cuiabá para a Chapada, né, para Serra Acima. E aí depois também, um pouco mais já recente, em 1825, se eu não me engano, 24, teve a Expedição Langsdorff, e aí eles também fizeram uma passagem pelo Morro São Jerônimo, né? Então nós temos vários desenhos do Hércules Florence em relação a essas formações rochosas do caminho e do São Jerônimo também, né? Hoje, atualmente, por estar dentro do Parque Nacional, né, é um dos atrativos do parque, e um geossítio também, né, dentro desse contexto do Geoparque de Chapada dos Guimarães. Quem experimentou a caminhada, apesar do desafio, afirma que chegar ao topo é recompensador. Foi muito gostoso, a subida tem alguns trechos desafiadores, mas nada que não dê para fazer, mas é muito gratificante chegar aqui em cima, ver toda essa vista, é muito recompensador. Com certeza faria de novo. Você vê tanto a parte dos paredões aí da Chapada, você consegue ver Cuiabá, você consegue ver algumas formações ali rochosas, além de que é uma sensação de conquista, né? Você chegou no topo, isso é uma delícia, é gostoso e você consegue se sentir bem tranquilo de ter feito a trajeto, que é mais tranquilo que a gente pensava. Tem umas partes de escalada que é muito divertido. A gente consegue descansar na sombra e ao mesmo tempo ver uma vista maravilhosa, a gente vê pássaros, diversos tipos de plantas, então assim, só recomendo, uma delícia.
Há 2 anos, a Ellen iniciou uma rotina nas redes sociais de produção de conteúdo em vídeo e, com isso, sentiu a necessidade de procurar uma profissional que pudesse realizar uma transformação em seus cabelos, que na época estavam bastante escuros. Quando eu comecei a gravar, eu não estava gostando da imagem que eu estava transmitindo. Parecia mais envelhecido, mais cansada, pelo aspecto muito escuro do cabelo. E aí, quando eu procurei a Carol, ela veio, a primeira pergunta que ela me fez, qual imagem você quer transmitir? E aí eu falei pra ela que eu queria um ar mais jovial, mas que passasse segurança. E aí a gente começou esse trabalho, justamente pra... Ela falou, olha, um cabelo muito escuro para quem tá na rede social não é interessante, eu tava passando por uma transição de cabelo, né, então alisei, eu tava também me descobrindo no cacheado novamente. E aí a gente começou todo esse processo, justamente para trazer um ar mais profissional, bonito, né, feminino, e que também tivesse essa questão de trazer a segurança de um profissional capacitado. Para a mudança profissional da nutricionista, a especialista em visagismo, Carol Bispo, utilizou entre as técnicas conhecer o olho dominante da cliente, antes de dar início à transformação. O olho dominante, eu caracterizo ele como o olhar do poder mesmo, porque através desse olhar você consegue transmitir credibilidade. Eu falo que é o olho que fecha negócios, né? Então, assim, ele é um olhar que fica sempre estabilizado, que aí vem a linha dos arquétipos. Então, linhas verticais são linhas de segurança e que também está ligado ao temperamento colérico, que é o que transmite segurança e poder. E você sinalizando o lado do olho dominante, você consegue segurar numa comunicação visual uma conversa. Então, vender, convencer e gerar vários benefícios. Se minha intenção é transmitir mistério, conquista, é o olho máscara. No caso, o meu olho máscara é o esquerdo. Se eu quero transmitir segurança, credibilidade, força, convencimento, aí é o olho dominante, que é o olhar do poder, que no meu caso é o direito. A especialista explica que, na maioria dos casos, o olho dominante está ligado a um dos 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático ou melancólico. Eu tenho observado que essa pessoa que não consegue identificar o lado que ela se sinta melhor, geralmente é o lado esquerdo. E está muito ligado também ao temperamento sanguíneo. Não são todos, mas está ligado ao temperamento sanguíneo. Então, quem tem o olho dominante esquerdo, que é canhoto de olho, são indivíduos de extremas qualidades. Então, ela consegue dominar várias coisas ao mesmo tempo. Então, tem muitas habilidades dessa pessoa, tá? E o olho, ele também está relacionado à parte da emoção. A emoção... na leitura visual do visagismo, o nosso rosto ele é dividido em 5 partes, então a testa é o intelecto, os olhos é a emoção, o nariz a ação e ritmo, boca a expressão e o queixo a vontade. Então, temos a Ellen aqui, que ela tem um olhar do colérico, porque os olhos dela são grandes. Então, esse olhar, ele comunica com muita intensidade, é muito transparente a emoção do colérico. Então, eu tô triste, ele expressa essa emoção através do olhar. Então, ele não consegue disfarçar a emoção dele. Ao contrário do sanguíneo ou melancólico, que consegue, eu tô triste, ele consegue manter aquele olhar estabilizado. Então, o olho ele tem muito poder e ele comunica de uma forma muito poderosa através da imagem. Conhecendo o seu olho dominante, você pode trabalhar de forma melhor até mesmo as fotos profissionais, que neste ano estão em alta, principalmente para a criação de e-books e redes sociais. O olho dominante, por ele ser uma linha estabilizada, uma linha que transmite segurança, nas fotos, principalmente, eles ficam melhores, as posições. Então, é aquele olhar onde a pessoa dá aquela observada, fala, nossa, que olhar profundo, que olhar poderoso que essa pessoa tem. Então, de que forma eu consigo valorizar todas essas características através da minha intenção
é o cabelo. É o cabelo que sinaliza. Ah, eu já sei que o meu olho dominante é o direito. Eu, Carol Bispo, meu olho é dominante à direita. Então meu cabelo está propositalmente virado todo para a direita. E onde eu me sinto também estabilizada neurologicamente. Então isso tem até um peso na parte neurológica. Então é um olhar que traz estabilidade, onde a pessoa admira e fala, nossa, que pessoa admirável. E hoje eu uso muito isso, porque quando eu tô no meu dia a dia, eu tô virando ele mais pro lado máscara. Você tá conectando com a família e tudo. Mas quando eu vou gravar nas redes sociais, estou numa entrevista, assim, aí eu viro pro meu lado dominante, porque eu já tenho um olhar mais profundo, as pessoas já me falam. Então, quando eu quero acentuar mais isso, eu coloco o cabelo pro lado mais dominante. Eu falo quando uma imagem, ela tem estratégia, você não precisa se desgastar tanto na parte da comunicação, tanto da vestimenta e como visual. Então, você fazendo esse conjunto, você encontra as portas abertas em todos os setores. Fomos até a Chapada dos Guimarães para conhecer as Bordadeiras da Chapada, o grupo que começou há 13 anos através de um projeto de incentivo para mulheres em situação de vulnerabilidade social, promovido pelo Banco do Brasil, hoje está virando um coletivo de mulheres empreendedoras. No começo a gente fez um curso, né, de bordado com as matrizes do MON. Elas tinham um projeto, um convênio com o Banco do Brasil que chamava Bordando Brasil. Só que o público-alvo desse projeto era só mulheres vulneráveis e carentes. E não apareceu nenhuma, elas foram dar lá na Secretaria de Turismo. Aí a gente foi lá pedir para fazer, mas vocês não fazem parte do público, né? E convênio é fechado, né? Aí assim a gente brincou, mas nós somos carentes de conhecimento, né? Aí a Sávia, que era a coordenadora do projeto, fez uma proposta. Olha, eu dou o curso para vocês e vocês vão preencher essas vagas do carente e do vulnerável. Aí a gente fez isso, aí começou o projeto. Nós somos um grupo que, apesar de não ter, assim, não vou dizer apoio, mas recursos fora, a gente está com as nossas vendas, né? A gente ajuda, faz 13 anos que a gente ajuda a população. Não só a população, como nós mesmos. Por exemplo, eu ainda me sentia muito nova, apesar de hoje ser uma idosa de 61 anos. Adoro dizer isso. Me sentia ainda muito ativa para fazer alguma coisa. Então, quando eu vim para Chapada, que Chapada tem muito aposentado, muito. E eu vim para casa da minha mãe, que é idosa, e meu irmão, que tem problema mental. Então, eu me sentia ainda muito jovem. Então, quando apareceu esse curso do bordado, eu abracei e estou até hoje. Eu fico até emocionada em falar. O que me ajuda muito. Os bordados feitos por essas mulheres carregam muito significado. Através da linha e agulha, elas contam histórias, falam sobre questões ambientais, representam a fauna e flora mato-grossense, ilustram contos e muito mais. Tudo vira arte nas mãos das bordadeiras. E sempre assim, com muito amor e poesia. Aqui na bordadeira, a poesia rola aqui, sabe? Às vezes escreve, às vezes pega de um lugar. Também nós trabalhamos com linguajar cuiabano, né? Que é uma língua que quase está se perdendo, né? Então a gente faz os panos, os guardanapos, nós não chamamos de guardanapo, a gente chama de pano de assunto, porque ele já puxa uma conversa, né? E aí a gente coloca o linguajar cuiabano nesses panos. Além do bordado, o coletivo oferece outras oficinas para ajudar mulheres da comunidade a empreender. O grupo também é um ponto de apoio social, utilizando da arte como ferramenta para ajudar mulheres em depressão. Aí vem, conversa, escuta uma musiquinha, sabe? Fica ouvindo, briga, briga, né, Emília? E passa remédio, e assim, tem muitas pessoas que estavam com depressão, aí vem pra cá, aborda, elas até têm depoimento lindo, sabe, que curaram a depressão, ou aliviaram mais, né? Então, na realidade, eu acho que elas veem mais o projeto como uma forma terapêutica, que o bordado não deixa de ser isso, né? Quando você borda, você medita, né?
você coloca seu foco só naquilo e cura. Além do bordado, a gente também tem outras oficinas. Macramê, pintura, lá no fundo tem pintura em tecido, pintura em tela. Aí às vezes a gente também tem algumas oficinas de gastronomia. Nessas oficinas a gente sempre trabalha com jovem para ensinar como que ganhar um dinheiro para se sustentar fazendo faculdade, né? Aí dá receita do Francisquito, ensina como que deixa no saquinho mais bonitinho, né? O encontro das bordadeiras acontece 2 vezes na semana, com uma média de 25 mulheres, mas são em torno de 40 associadas. Os trabalhos ficam disponíveis para venda no espaço comunitário das bordadeiras de Chapada. Você também pode fazer a sua encomenda pelas redes sociais. É só procurar por Bordadeiras da Chapada. Quando a gente faz o bordado, a nossa intenção é botar a energia maior, positiva, o abraçar, tirar esse ódio que o Brasil está passando, sabe? A gente sempre quer paz, sabe? Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou conosco até esse momento. É sempre uma honra e satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube e nos ajude a fazer o programa. Para isso, você pode mandar a sua sugestão. O que você gostaria de assistir aqui no Papo? Seja nas nossas reportagens ou nas nossas entrevistas. Você pode fazer contato pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia nesse novo ano que se inicia. Um beijo e até lá!